Em 2019 eu viajei de graça pro Chipre, e no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre essa história. De graça? Sim. Quando eu digo de graça, eu incluo passagem, hospedagem, alimentação e transporte. Mas toda história tem um começo e a minha história começa com o meu mestrado. Eu faço mestrado em computação e parte do mestrado é você publicar, você escrever artigos. Só que para você poder publicar artigos na computação, muitas vezes você precisa ir em conferências que podem ser em qualquer canto do mundo. E eu vi que tinha uma conferência chamada Interact, que seria no Chipre, e eu decidi submeter um arquivo nessa conferência. Nessa época eu nem sabia o que era o Chipre, onde era o Chipre, e eu fiz um monte de pesquisa. Eu descobri que é uma ilha, não sabia que era uma ilha, fica embaixo da Turquia, também não tinha ideia. Inclusive, o Chipre é uma ilha dividida, tem o lado grego e o lado turco. A conferência seria no lado grego. Inclusive, meu artigo nem tinha sido aceito ainda, eu já tinha baixado o Duolingo, já estava fazendo aula de grego todo dia, já me preparando. Pensamento positivo sempre, né, gente? Ao mesmo tempo que eu tava fazendo aula de grego, eu decidi ver os preços das passagens, e na época a passagem Rio-Chipre tava R$8.000. Mas tudo bem, a gente não desiste, a gente continua com pensamento positivo. Um tempo depois, eu recebo o e-mail de que meu artigo foi aceito. E agora? Eu não tenho R$8.000 na minha conta pra pagar uma passagem de ida e volta pro Chipre. E além disso, eu nem tenho dinheiro pra um hotel no Chipre pra ficar pagando comida em euro, inclusive o Chipre na União Europeia também. Agora você sabe. A parte boa da história é que na área de computação tem muitos financiamentos para estudantes poderem frequentar a conferência. Eu logo de cara me inscrevi em 2. Um é da área de computação em geral para mulheres, para fomentar a visita de mulheres em conferência, e o outro é da minha área, que é a interação humano-computador, que dá financiamento para alunos de países subdesenvolvidos, que é o nosso caso claramente. Faltavam 2 meses para a data da conferência e eu recebi a confirmação de que um dos financiamentos ia rolar. Ou seja, eu teria $1.200 para fazer essa viagem. Eu não sabia se ia ser suficiente ou não, mas eu sabia que eu nunca ia ter a chance de ir pro Chipre novamente, então eu aceitei esse desafio e ia bancar com o resto e comecei a planejar a viagem. O difícil foi só não estourar o limite do cartão, porque você tem que comprar tudo com seu dinheiro e depois eles vão te reembolsar. Como eu sabia que eu ia ter $1.200 garantidos como reembolso, eu fui planejando um orçamento bem baixo para não estourar esse valor. E com certeza ia faltar, porque como eu falei, lá é em euro e só o preço da conferência custa €445. Sim, é muito dinheiro. Eu achei uma passagem de R$4.000 com a seguinte rota: Rio, Frankfurt, Munique, Atenas, passar a noite no aeroporto de Atenas, voar pra Lárnaca no dia seguinte e 2 horas de carro até o lugar da conferência. Então fui me planejando, até que 3 dias antes de embarcar eu recebo um e-mail que o outro financiamento que eu tinha me inscrito também me aceitou. Isso são mais $1.000 pra essa viagem que eu ia poder receber de reembolso. Aí eu relaxei, fiquei tranquilo porque eu não ia precisar bancar nada. Por $2.200 mais ou menos, eu consegui uma viagem top pro Chipre, frequentar uma conferência também super top e conhecer um monte de gente, aprender e tudo mais. Eis que chegou o dia da viagem. Voei do Rio para Frankfurt, de Frankfurt para Munique, e antes de eu voar de Munique para Atenas, eu recebi a notícia maravilhosa de que eu ia receber um upgrade para classe executiva. Às vezes esse tipo de coisa acontece quando o avião tá lotado ou então o seu lugar tá ocupado, e eu fui pra classe executiva toda chique. Sendo que eu ia chegar em Atenas e eu ia ter que dormir no aeroporto por falta de dinheiro pra ficar hospedada num hotel durante a noite, né? Mas enfim, essa parte ninguém sabia, eu tava lá super chique na minha executiva. Me serviram cerveja alemã, eu tinha espaço pras pernas, eu tive um jantar incrível com louça e não talher de plástico, aquelas coisas. Depois dessa viagem super relaxante, incrível de Munique pra Atenas, eu chego lá e vou pegar minha mala, porque eu vou ter que dormir no aeroporto, então eu precisava ter tudo comigo pra poder dormir pra embarcar no dia seguinte. E aí eu recebo a notícia de que perderam a minha mala. Não esquece, eu ia ter que dormir no aeroporto pra embarcar pra Lárnaca no dia seguinte, pra depois fazer uma viagem de carro de 2 horas até o meu hotel. E eu tava sem a minha mala. Eu tava com uma mala de mão e não tinha o que fazer. Eu fiquei lá na fila, conversei com as pessoas, mas eles não sabiam onde estava a minha mala e eu ia ter que esperar. Eu nunca tinha dormido no aeroporto antes. E vou te dizer, é uma experiência bem ruim. Primeiro que você não tem lugar direito pra dormir, né? Obviamente você não tem uma cama ali pra você dormir, então você tem que achar um lugarzinho que dê, que seja mais ou menos confortável. Mas se você quiser ir no banheiro ou beber água, e se eu perder o meu lugar? Eu não posso sair daqui nunca, porque eu vou perder esse lugar mais ou menos que eu encontrei. E tinha lá também uns outros gatos pingados ali dormindo, todo mundo triste, aquela coisa, e eu queria fazer xixi, queria beber água, e eu segurava a vontade até o fim, porque eu não queria perder o lugar. E você ainda tem a sua mala de mão e a mochila que tem que ficar com você o tempo todo, senão podem te furtar. O seu passaporte aqui colado pra também não roubarem de você, foi bem estressante, nem dormi, mas o tempo acabou passando e acabou chegando a hora de embarcar pra Lárnaca, que é no Chipre, sem a minha mala que ainda não tinha sido recuperada. Vamos falar um pouco do Chipre agora. O Chipre é um lugar assim, bem pacato, bem pequeno, não muito populoso e meio rural, digamos assim. Então quem foi me buscar
no aeroporto foi a filha do dono do hotel que eu tava hospedada. Eu paguei 85 euros pra ela me buscar e fazer uma viagem de 2 horas. Ganhou super bem, né, inclusive. Encontrei lá a menina, deu tudo certo, expliquei o drama que não tava com a minha mala e perguntei como é que vão fazer, porque a gente vai a 2 horas de distância. Então, quando a minha mala chegar aqui, eles vão ter que fazer algum jeito dela chegar lá no hotel. Não quero nem saber, vai ter que chegar. A sorte, meninas e meninos, é que eu pensei, quando eu tava fazendo a minha mala, nessa possibilidade de vai que acontece alguma coisa, vai que acontece algum problema. E na minha mala de mão eu tinha várias mudas de roupa, eu tinha maquiagem, eu tinha tudo que seria necessário para os primeiros dias. Eu só não tinha protetor solar. E onde eu tava? Numa ilha no Mediterrâneo. E por que eu não tava? Porque o protetor solar é grande, tem aquele limite, enfim. Eu acabei comprando lá um protetor solar horrível que custou 9 euros. Eu tinha 2 dias livres lá no Chipre antes da conferência. Eu encontrei minhas professoras lá da universidade, que também foram pra conferência. A gente fez vários passeios turísticos, visitou sítios arqueológicos, porque uma coisa que eu não falei do Chipre é que, de acordo com a mitologia, ele é onde Afrodite nasceu. Então a gente foi também na Pedra da Afrodite, viu umas tumbas que eram meio fakes, mas fez lá um passeio turístico, legal. Um fato interessante sobre o Chipre também é que lá é mão inglesa. Então é estranho você dirigir num país com mão inglesa, sendo que aqui não é inglesa. Qual é o contrário de mão inglesa? Mão resto do mundo? Outra coisa que eu descobri enquanto eu tava lá no Chipre é que muitos europeus, principalmente ingleses e russos, vão pra lá pelos resorts e pelas praias, porque afinal de contas é uma ilha no Mediterrâneo. Então é quase que um destino, assim, de família, tinha um monte de gente pegando sol, todo mundo vermelho, e a gente tava lá todo mundo arrumado pra conferência. Sobre a conferência, eu apresentei o meu artigo, conversei lá com o pessoal, fiz umas amizades, foi super legal, e essa parte mais importante da conferência, esse networking, que é você conhecer gente, conversar, descobrir pessoas de outras culturas, outros países que estão trabalhando com coisas talvez parecidas. E como funciona a conferência? Essa você tinha um almoço incluído, então não precisava pagar alimentação, e tinha um coffee break também, mais ou menos todo dia, 2 vezes por dia. Então você não precisava também gastar o seu dinheiro com a comida, afinal de contas foi 445 euros na inscrição, né? Não se esqueçam desse detalhe. Durante o dia, então, você consegue assistir a várias apresentações de artigos e fazer perguntas e conversar com pessoas. Durante o coffee break, a galera fica trocando uma ideia, super legal. Essa foi a terceira conferência de que eu fui da área de computação. É realmente um momento muito legal de você poder ver coisas diferentes que você vê só na sua universidade. Essa conferência também teve 2 eventos sociais. Um foi um coquetel, que teve um dia de noite, serviram bebidas e vinhos, e cervejas e canapés, e o jantar da conferência. Normalmente as conferências têm isso. O jantar foi num lugar meio escondido, mas a gente foi num museu antes e viu lá um pôr do sol super bonito. E o jantar teve várias coisas típicas e comidas e apresentações. Eu até cheguei a pisar em uva, vocês vão ver o vídeo aqui atrás em algum lugar. Então é sempre super divertido, super legal, você consegue conversar com muita gente, é ótimo. Tô aqui falando de conferência, né, mas e a minha mala? Ela chegou, acho que uns 2 ou 3 dias depois, que eu já tava lá hospedada no hotel. Não sei como eles transportaram até lá, mas transportaram. Então eu sou muito grata ao universo, porque deu certo esse problema. E quando acabou a conferência, no dia seguinte, eu tive que acordar de madrugada pra viajar pra Atenas. O que eu não falei pra vocês foi que quando eu comprei a passagem, eu estendi a minha estadia em Atenas. Então eu fiquei 3 dias em Atenas sozinha, e depois voei pra Zurique, onde eu passei um dia inteiro também, por causa do horário da escala, também totalmente sozinha. Eu posso relatar um pouco da minha experiência de como é viajar sozinha, fazer turismo sozinha, principalmente como mulher, né, no meio da Europa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá um like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo.